indo para a janela, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo. Não quer disputar posição com a Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à Você viu altura. o que correu agora, há pouco tempo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fla Livre. E antes de prosseguirmos com esse vídeo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Gente, e eu separei para vocês alguns cortes de canais atleticanos onde a galera se mostra bem invocada com o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo, e também o Marcos Braz, principalmente o Marcos Braz. Isso por conta de uma reportagem que saiu há poucos dias, onde o Bruno Spindel explicava a dificuldade que o Flamengo encontra para contratar alguns jogadores. Isso por conta do nosso elenco já ser muito qualificado, e esses jogadores eles ficam com medo de vir para cá e não conseguir jogar. Afinal de contas, eles têm que disputar a vaga aí com o Arrascaeta, o De La Cruz, o Gerson, e diante disso, né, os jogadores não têm confiança, alguns deles pegam e aceitam proposta de outros times, enfim, elencos mais humildes, né, vamos dizer assim. Enquanto ele falava, o Marcos Braz me pega o microfone e diz assim: teve um que correu agora há pouco. E isso foi o bastante para deixar a galera atleticana bem invocada. Gente, o vídeo está muito top, vamos acompanhar juntos aqui. E no final, ainda tem uma fala do João Guilherme, onde ele acaba colocando os atleticanos aí no seu lugar, né? Os créditos aos canais vão estar na descrição do vídeo. O Flamengo que segue sentindo a contratação do Galo aí com relação ao Scarpa. Ontem teve coletiva lá de alguns jogadores, apresentação e tudo, do De La Cruz. E aí os dirigentes falaram e olha só o que eles disseram. Tá na tela. Bruno Spindel: teve jogador que o Flamengo consultou e não quis vir para o clube com medo de não jogar. Medo de disputar posição com Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. Aí o Marcos Braz falou: teve um que correu há pouco tempo. Tá aqui, ó. Esse é o Spindel, no meio aqui o Marcos Braz, né, que é uma espécie de diretor de futebol do Flamengo. Até o Alé do Brasil deu aquela zoada, né? A nova desculpa para não conseguir contratar, kkk. Primeiro que assim, é coisa de pateta mesmo, né? São os dois patetas, faltou só o presidente para virar os três patetas de fato, porque é fake news atrás de fake news, né? Hora nenhuma o Scarpa esteve para fechar com o Flamengo e aí ele desistiu porque lá a concorrência, nada disso. É claro que lá existe a concorrência, isso é fato, a gente vinha falando, mas desde o início, até porque o Atlético chegou muito antes que o Flamengo, né? Esteve mais próximo e aí deu aquela recuada lá em novembro. E aí quando retomou, o Scarpa já tinha dado a palavra pro Filipão, pro Atlético, queria dar essa prioridade. Então o Flamengo sequer fez algum movimento que atrapalhasse de fato o Atlético a contratar o Scarpa, porque o Flamengo, o todo poderoso Flamengo, né, chegou atrasado, o Atlético já estava negociando e eles simplesmente ficaram no cheirinho com relação ao Scarpa e estão sentindo. Agora isso prova que aquela história de que muitos dizem: o Flamengo só entrou nessa negociação para tentar atrapalhar o Atlético e tudo, isso não é verdade, né? Já está claro, eles tentaram sim a contratação do Scarpa, tentaram convencer o jogador a ir para o Flamengo, só que ele quis ir para um lugar muito maior, muito melhor, quis vir para o Galo, né? Então tá aí, o Scarpa é do Galo e o Flamengo ficou no cheirinho e tá sentindo, hein? Tá sentindo até hoje essa contratação, falando que teve um que correu sim, correu pro lugar certo, correu pro maior. Tá aí o Gustavo Scarpa no Galo. Eles mostram uma dor de cotovelo. Eu acho que tá doendo ainda a lapada de 3-0, né, que o Filipão
deu um nó tático no Tite, né? O Filipão, ele atropelou o Tite. Eu não vi o Gabigol, eu não vi o Pedro, eu não vi o Gerson, eu não vi o Arrasta, eu não vi ninguém em campo. Eu não vi os galácticos, todos eles sumiram. E parece que está doendo muito no lombo da diretoria do Flamengo, porque é de realmente uma irresponsabilidade, uma antiética enorme você mandar uma indireta para um jogador como o Gustavo Scarpa, que saiu do futebol brasileiro como o melhor jogador atuando, tá? Foi o futebolista do ano, ele em 2022, diversos títulos na sua carreira, alto número de gols e assistências pela equipe do Palmeiras, um cara que saiu campeão, né? E agora tá voltando, eles não conseguiram na hora de decidir, ele decidiu pelo Atlético, porque antigamente esses jogadores, eles iriam pro Flamengo, pro Palmeiras, para times do eixo, e agora, já há algum tempo, o Galo vem conseguindo trazer grandes jogadores, formar grandes elencos, conquistar títulos importantes, na verdade até mesmo em cima do Flamengo, como foi a Supercopa. Na verdade parece que tá doendo aquela lapada lá da Copa do Brasil de 2014. Tem coisas que ainda dói, tem coisas que não sararam, né, Bruno Spindel, né, Marcos Braz? Então do Cheirinho, a turma do Cheirinho aí, que tá bastante chateada com o Galo. Primeiramente, né, eles estão sempre no cheirinho pro Galo. É impressionante como que eles gostam de ficar, né, no cheirinho pro Galo. E eu contei pra vocês que quando o Atlético contratou o Scarpa, o Flamengo ficou muito próximo de contratar o jogador. Muito próximo. E o que pesou de fato pro Scarpa vir pro Atlético foi simplesmente a vontade do jogador, que ele realmente quis vir pro Atlético. Por quê? Porque ele acreditou no projeto, ele entendeu que aqui ele teria muito mais facilidades, né, pra jogar e tudo mais. E por conta disso, a turma do Cheirinho aí, ó, não conseguiu esconder a sua chateação. O Bruno Spindel, né, falou o seguinte aí, ó, ele falou que teve jogador que a gente consultou que não quis vir com medo de não jogar, medo de disputar com Arrascaeta, Nico e Gerson. E o Marcos Braz, né, pegou o microfone de forma totalmente, desrespeitosa, atropelando aí o Bruno Spindel e falou o seguinte: teve um que correu agora mesmo, né? O Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular. Incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar a posição. E no esquema de jogo do Tite, até com uma possibilidade dele começar como reserva. Tem muito jogador que hoje tem um status de titular que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande, pode perder a vaga no time do Tite. Então acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho. Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante, né? Pessoal, e esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E no final, a gente deixou um recorte do João Guilherme, onde ele dá a sua opinião, né? E ele é muito certeiro ao afirmar que o Scarpa chega no Atlético para ser titular incontestavelmente. Isso aí é fato. E no Flamengo ele teria que brigar por vaga, né? E se ele não se garante, fazer o quê, né? Concordo com ele em tudo que ele falou.